Veja que interessante. Segunda carta à igreja em Esmirna. Nós estamos no início de julho de 2018. De antemão eu já vou ler aqui o texto bíblico e depois nós trazemos a explicação e o ponto histórico, geográfico da cidade de Esmirna. Então no capítulo 2, do versículo 8, diz bem assim: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Versículo 9, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, entre aspas, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá dano da segunda morte. A cidade de Esmirna é uma cidade de 5.000 anos e uma das cidades mais antigas da bacia de Mediterrâneo. A cidade foi estabelecida por volta do 3º milênio antes de Cristo. O nome Esmirna significa mirra. Interessante, né? O perfume de Cristo que recebeu quando criança, né? E a mirra é uma planta. E essa planta, uma vez ela triturada, amassada, maltratada, então ela solta uma goma, um pó, formando uma goma, e essa goma é uma goma odorífera, e é um perfume, é um cheiro suave, é um produto de valor. Em várias partes na Bíblia fala desse perfume, dessa planta. Em Gênesis 37, Êxodo 30, Salmo 45, Mateus 2, Marcos capítulo 15, em várias partes da Bíblia fala sobre a mirra. E é um produto que valoriza a cidade, o nome da cidade é Esmirna. E a comparação que é feita do perfume, para chegar a ser um perfume, para exalar um cheiro suave, o quanto que essa planta ela é maltratada, ela é triturada. E a gente faz uma comparação com a igreja também, de todas as igrejas, ela é a igreja maltratada, triturada, perseguida, que o Senhor elogia e diz, não temas, mas sê fiel até a morte. Você vê que Deus ele está dizendo, sê fiel até o fim, sê fiel até a morte. O próprio histórico da cidade, do nome da cidade, já traz mensagem forte. O nome significa cheiro suave por causa das plantações de mirra. E Esmirna possuía um grande mercado público. Havia jogos olímpicos na cidade e os vencedores recebiam coroas de ouro. Daí a gente entende porque o Senhor fala, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A cidade sofreu vários terremotos, porém resistiu, foi reconstruída e resistiu até os dias de hoje. A gente percebe que tem bênçãos nessa terra por causa do sangue derramado dos cristãos no início. E é por isso que é uma cidade que existe até os dias de hoje, permanece até o fim. Esmirna representa a igreja perseguida entre 100 até 312 depois de Cristo. Foram 10 imperadores que perseguiram a igreja. Vou dar o nome para vocês aqui, o nome deles. Olha, Nero, que perseguiu a igreja de Esmirna também de 54 a 68 depois de Cristo. Aí vem Domiciano, que perseguiu a igreja de 81 a 96. Aí vem Trajano, imperador Trajano, que perseguiu de 98 até 117 depois de Cristo. Vem Marco Aurélio, que perseguiu de 161 a 180 depois de Cristo. Aí vem o Severo,
O imperador Severo, de 193 a 211 depois de Cristo. Aí vem o Maximino, 235 a 238 depois de Cristo. Aí vem o imperador Décio, de 249 a 251 depois de Cristo. Aí vem o imperador Valeriano, de 253 a 260 depois de Cristo. Aí vem o imperador Aureliano, de 270 a 275 anos depois de Cristo. Aí vem o imperador Diocleciano, de 284 a 305 depois de Cristo. O imperador Domiciano se considerava um deus e perseguiu os cristãos por cerca de 10 anos, especialmente aos fiéis de Esmirna, que se destacavam por sua entrega. A distância de Éfeso a Esmirna são de 79 quilômetros de carro. Já a distância de Jerusalém até Esmirna é de 1827 quilômetros. Isso de carro, porque se for pelas águas do mar Mediterrâneo, certamente vai ser mais perto. Então nós podemos entender que Esmirna, ela já teria 5.000 anos, era uma cidade muito pequena. Vem Éfeso e ela cresce e ela é construída por volta de 550 a.C. Isso significa que há 4.000 anos esse povoado da cidade de Esmirna já existia. De repente vem Éfeso e cresce de tal maneira ao ponto de ser a capital da Ásia na época. Foi feito muita obra, muita construção. Em pouco tempo estava a cidade de Éfeso crescida, grande, e Esmirna pequena. Porém, a cidade de Éfeso foi destruída no ano 614, com o terremoto, o grande terremoto. E a cidade de Esmirna continua até hoje. Deixa-me mostrar para vocês agora mais ou menos como é a cidade de Esmirna nos dias de hoje. A cidade de Esmirna nos dias de hoje, ela tem o total de cerca 3.366.947 habitantes. A cidade era conhecida até ao princípio do século XX por ser uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, com uma grande população de gregos e armênios. Então você vê essa cidade que perseverou, o povo cristão que perseverou em seguir ao Senhor até a morte. Você vê que a bênção ficou no lugar, ao ponto dessa cidade que era tão pequena, bem menor do que Éfeso, mas ela prevaleceu e até hoje existe, diga-se de passagem. É a terceira cidade, uma das maiores da Turquia, com 2.500 pessoas, a comunidade judia de Esmirna. É a segunda maior comunidade da Turquia, a seguir Istambul. A população atual é predominantemente turca. É considerada a cidade mais ocidentalizada da Turquia, quanto a valores, ideologia, estilo de vida e papéis de gênero. Então, leia aqui comigo a igreja em Esmirna. A cidade de Esmirna era uma das prósperas da Ásia Menor devido ao seu forte comércio. Embora a igreja cristã dessa localidade fosse pobre materialmente, era rica em fé. Ser cristão naquela cidade era um grande desafio por causa da intensa perseguição. Inclusive, muitos foram mortos por confessarem a Jesus como Senhor e Salvador. Diante de tanto sofrimento por causa da fé, Jesus os confortou, identificou-se como o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ou seja, o nosso Senhor venceu tudo, até mesmo a morte. Aqueles que forem fiéis a Ele até o fim
dos seus dias receberão coroa da vida e viverão ao seu lado eternamente. Aqui no versículo 2 ao 9, as obras, tribulação e pobreza. A igreja de Esmirna não apresentava tantas obras como a igreja de Éfeso. No entanto, havia qualidade no seu serviço para Deus. Éfeso caracterizava quantidade e Esmirna qualidade. Essa igreja estava sendo triturada pela perseguição e isso fazia o seu caráter e a sua fidelidade ao Senhor Jesus se destacarem. Ela suportou as duas provas a que foi submetida porque amava o Salvador acima de tudo. Por isso foi uma das igrejas que não foram repreendidas por ele. Os cristãos de Esmirna representam os verdadeiros convertidos que, ao longo dos séculos, foram presos, torturados, perseguidos e massacrados por assumirem a fé em Jesus. As perseguições contra a igreja de Nosso Senhor existiram no passado, existem hoje e existirão no futuro, até que seja arrebatada aos céus para encontrar-se com o noivo. Aqui no versículo 10, quando o Senhor Jesus ele diz, nada temas, olha o significado de nada temas. O Senhor Jesus jamais prometeu facilidade para aqueles que se dispõem a segui-lo. Pelo contrário, ele não só falou dos sofrimentos pelos quais os cristãos de Esmirna passariam, como também os especificou. O Senhor deixou claro de quem está por trás das perseguições é o próprio diabo, cujo objetivo é fazer com que as pessoas desanimem e abandonem a fé. Os 10 dias de tribulação aqui mencionados representam um período de grandes provações, quando muitos cristãos de Esmirna seriam perseguidos até a morte, lá no livro de 2 Timóteo capítulo 3. Ainda aqui no versículo 10, quando ele trata de ser fiel até a morte. Olha, veja que interessante. Ao que tudo indica, Policarpo era o bispo da igreja de Esmirna. Naquela época, segundo relatos antigos, ele foi torturado e levado ao julgamento. Foi-lhe ordenado negar a sua fé em Jesus e blasfemar contra o seu santo nome. Mas Policarpo, com muita firmeza, teria respondido, há 86 anos sirvo a Jesus, e ele nunca me fez mal algum. Então como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Diante dessa declaração corajosa, eles o queimaram vivo. Alguns falsos judeus que, segundo as palavras do Senhor, pertenciam à sinagoga de Satanás, teriam participado da sua morte. Assim como Policarpo, muitos cristãos da igreja primitiva foram queimados vivos ou lançados às feras famintas para serem estraçalhados. No entanto, em nenhum momento negaram a sua fé ou blasfemaram contra Deus. Pelo contrário, enquanto os romanos gritavam com euforia ante a tão macabro espetáculo, os salvos, em meio à intensa dor, cantavam louvores ao Criador. E quando ele diz aqui no versículo 11, a segunda morte, olha a segunda morte no que se refere, é uma referência à condenação eterna no lago de fogo e enxofre. É um lugar tão terrível que a própria morte e o inferno serão lançados dentro dele. Por isso não há promessa maior do que escapar da segunda morte. Apenas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida é que estarão livres dessa condenação. Minha amiga, meu amigo, agora nós podemos entender porque o Senhor não encontrou nessa igreja de Esmirna repreensão, motivo para repreender. Porque é uma igreja que seguiu o seu bispo, que seguiu o seu pastor. Você veja de que esse pastor, esse bispo, esse anjo da igreja de Éfeso, que não negou Jesus, foi morto, queimado, vivo. Policarpo, ele era um discípulo do apóstolo João.
ele é contado como um dos pais da fé. Esses pais da fé são pessoas que foram discipuladas pelos apóstolos do Senhor Jesus. Então tudo começa assim, começa com Cristo. Cristo, cabeça da igreja. Ele forma 12 apóstolos. E quando ele forma esses 12 apóstolos, vêm os discípulos. E dentre esses discípulos, tem aqueles que se tornaram pastores, se tornaram bispos, que são os filhos da fé dos discípulos. Inclusive Policarpo, ele é discípulo de João. E ele é bispo, ele é o pastor, é o anjo da igreja de Esmirna. Um homem muito fiel, que foi fiel até o fim. E é assim que tem que acontecer conosco, minha amiga, meu amigo. A gente tem que permanecer até o fim, fiel até o fim. São 7 igrejas, igrejas de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia. Você veja de que das 7 igrejas, essa igreja de Esmirna foi a que se manteve fiel até o fim. Então, de todos os tipos de cristãos que nós estamos convivendo no meio da igreja, tem aquele cristão que é tipo cristão Éfeso, que começou muito bem, mas o amor se esfriou. Tem aquele tipo de cristão que é tipo Esmirna, que permaneceu firme, forte até o fim. Tem aquele tipo de Pérgamo, de Laodiceia. E assim a gente vai estar estudando, minha amiga, meu amigo, essas cartas do Apocalipse, justamente para que a gente venha definir o nosso caráter cristão, o nosso perfil de fidelidade, de temor e permanecer firme, forte, fiel até o fim. Vamos voltar aqui ao versículo 10, o texto. Olha, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então você veja que essa mensagem, essa carta foi entregue naquele tempo para aquela igreja primitiva, para aquele povo. E essa mesma carta serve para os dias de hoje, mostrando para nós que nós vamos ter luta, que nós vamos ter perseguição, muito conflito, muita dificuldade, muita guerra. Mas a gente tem que ser fiel até a morte. Minha amiga, meu amigo, que Deus abençoe a sua vida, para que você seja fiel até a morte. Em nome de Jesus, fiel até o fim. E aquele que perseverar até o fim, será salvo. Que Deus abençoe.